Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu, Eduardo Melo, começando mais um vídeo aí no nosso canal EducaTrader. Muito bom ter todos vocês aqui comigo. Rompemos a barreira dos 160 mil inscritos, hein pessoal? Magnífico aí, agradecer a cada um de vocês. E nesse vídeo, surpresa, que estava totalmente fora do roteiro, fora da pauta, mas que eu resolvi aparecer aqui, pum, em espontaneidade, que é para comentar esta bela notícia que apareceu aí, ó. Para quem já viu a notícia, né, ela começou a circular entre ontem à noite e hoje de manhã aí, como que um grupo, né, assim como que uma rede social Reddit aí fez com que uma ação da GameStop disparasse mais do que 1.500% e chegasse até a quebrar alguns fundos de investimentos, né? Algumas matérias trouxeram aí que fundos chegaram a perder 6 bilhões, né? Então é algo meio chocante. Tô vendo muita gente compartilhando a notícia, falando até que enfim, pô, que maravilha. Porque no aplicativo, né, assim, eu já vou explicar toda a notícia, eu vou comentar a notícia e eu vou fazer além disso tudo. Assiste o vídeo até o final e você vai ver a pulga que eu vou colocar atrás da sua orelha, o lado negro da notícia, que não tem ninguém mostrando, não tem ninguém comentando e que... Será mesmo que quebraram fundos? Será mesmo que isso aconteceu? Que isso aconteceu? Provavelmente sim, porque várias fontes de notícias aí que eu fui buscar notícias confiáveis, né, estavam mostrando a mesma coisa, então isso sim aconteceu. Agora, quebrar fundos... Não sei, isso aí eu vou mostrar para vocês o meu ponto de vista, eu vou colocar aí toda vez que você vê uma notícia dessa, pega meu vídeo, compartilha ele lá, coloca, porque vai ser de extrema importância para as pessoas poderem entender o outro lado da moeda que sempre acontece dentro do mercado, né? Então, pessoal, antes da gente começar, nunca se esqueça, deixa o seu like aí nesse vídeo para mim, compartilhe com seus amigos. Se você ainda não é inscrito no canal, 50% não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações para que você sempre esteja recebendo isso aí. Então, eu gostei de ver a notícia, eu abri os gráficos, eu vi o que aconteceu, eu quero trazer para vocês o que aconteceu e mostrar também um pouquinho mais o que pode ter acontecido, né? Levantar uma pulga aí que não tem ninguém comentando, né? Então, antes da gente começar, pessoal, a primeira coisa, o que é o Reddit, né? Reddit, pessoal, é um aplicativo, né? Assim, eu já tinha ouvido falar, né, nos Estados Unidos, aqui no Brasil pouquíssimas vezes, mas é como se fosse um Twitter ali, a grosso modo falando, onde as pessoas podem expressar, né, a sua opinião, falar o que tá achando, outros podem curtir, compartilhar, comentar, joga link, joga notícia, enfim, e como uma outra rede social aí qualquer, né? E a GameStop eu também não conhecia, né? Então fui buscar aí, correr atrás, e é uma loja, né, uma loja varejista, né, pessoal, de jogos aí de videogame, vendendo consoles, todo esse tipo de coisa. É famosíssima, são mais de 6.700 lojas ali espalhadas pelo mundo afora, principalmente na América do Norte ali. É gigantesco o negócio, já tem muito tempo, anos faturando muito dinheiro, anos não tão bons assim, né? E a gente sabe agora com esse negócio de videogames aí ficando cada vez mais, né, online, né, jogos online, videogames vindo com não sei quantos mil terabytes aí, eu sou zero especialista em videogames, mas vindo com várias terabytes, aí as pessoas duvidando um pouquinho com que essas lojas pudessem continuar a entregar bons lucros, né? Então eu vou comentar a notícia aqui com vocês rapidamente e vou mostrar um lado mais técnico da coisa, que talvez você não vai ver isso em lugar nenhum, tá? Então, a primeira coisa, a notícia faz, pô, como que, né, primeiro parágrafo ali, a notícia traz assim, como que uma rede, né, assim, uma rede, nós vamos falar uma rede social e uma empresa, tá? Ou seja, Reddit e GameStop para ficar mais fácil. Então, como que uma rede social consegue, né, explodir uma ação em mais de 1.500%? Então, vamos lá, né? A primeira coisa que a gente vai pegar aqui vamos trazer o gráfico para vocês aqui da GameStop, né? A sigla dela é GME, tá? No mercado americano aqui. E o que aconteceu foi essa bela e linda subida em pouquíssimos dias, ó. No dia 12 aqui, ela estava cotada aproximadamente em $20 e hoje, no exato momento, ela está sendo cotada em 415 dólares, ou seja, nesse exato momento a gente tem a subida em Reddit aqui, pessoal, de Reddit não, né? Em GameStop de aproximadamente 2.100% em 17 dias mais ou menos, né? Mas a grosso modo falando, o estouro foi daqui
até aqui, o que dão 6 dias. Ou seja, em 6 dias a gente tem quase 1000% de subida, né? O que daria aí, pessoal, agora fazendo as contas rápidas, se tivesse colocado mais ou menos aí uns 50 mil reais, vamos falar aí, se transformaria isso em 1 milhão de reais em questão de 10, 15 dias, tá? Então realmente foi uma subida muito puxada, foi uma subida muito forte e a notícia continua. Então o que aconteceu, tá? Fundos de investimento, analistas, né? Essas pessoas estavam prevendo, quando essa ação estava por volta dos 80, 100 dólares ali mais ou menos, deixa eu voltar para o gráfico, que foi nesse último movimento aqui, ó, né? Eles começaram a prever de que foi uma subida meio sem fundamento, que a empresa não estava lá grandes coisas, que não tinha motivo para isso acontecer e começaram a prever, né, e a soltar por aí. A gente sabe como que funciona o trabalho, né, dos analistas, começaram a soltar relatórios e começaram a soltar dados de que isso podia ser uma boa oportunidade de venda. Ou seja, para que você ganhasse dinheiro com a queda do ativo, né? E agora não vem ao caso, mas que se você quiser saber um pouquinho mais disso, procura aí sobre venda descoberto. Ou seja, eles acreditavam que a empresa poderia voltar a valer 20 dólares, a 40 dólares, poderia ficar nesse patamar de novo, porque a subida na cabeça deles foi um pouco sem fundamento. Tá? Isso na cabeça das pessoas. Agora, o que eu quero que vocês entendam e trazer um parêntese aqui para vocês muito importante, tá, pessoal? Quando a gente lê uma notícia dessa, quando eu leio uma notícia dessa, o que me vem à cabeça é muito assim, quais foram os analistas? Quem foram as pessoas que falaram isso? Entendeu? Assim, não dá pra gente simplesmente fechar o olho pra notícia e acreditar fielmente de que realmente foi a turma de Wall Street que quebraram eles, as sardinhas se juntaram, né? Até essa imagem aí, ó, é legal, tem uma imagem que é um tanto de sardinha, assim, atrás de um tubarão, que quando as pessoas se unirem, elas vão conseguir dominar o mundo atrás do Wall Street, blá, 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 essa coisa toda. Mas será mesmo? É isso que eu tô falando, tá? Nós vamos chegar lá. Então, continuando a notícia, eles falam aí, né, que frente a essa decisão, né, dos analistas aí, de ganhar dinheiro na queda, de apostar na queda do ativo, o pessoal, né, do Reddit ali, igual eu falei, que é mais voltado para gamer, esse tipo de coisa, pelo que eu pude perceber, se eu estiver falando coisa errada aí, quem é especialista no Reddit aí, corrige aí nos comentários se eu estiver errado, mas a turma lá se uniu, né, não sei quantos milhões de usuários ali se uniram e falaram, cara, peraí, não, isso não vai acontecer, cara. Não, nós vamos começar a comprar. Vamos tentar ir contra. Vamos tentar todo mundo aqui nos unirmos. Ir contra essa turma que está falando para vender, que acha que a empresa vai quebrar, que acha que a empresa vai para o buraco. Vamos todo mundo nos unirmos aqui e começar a comprar. E vamos explodir esse negócio para cima. Vamos ver se a gente consegue unindo e, né, ter esta força junto. Porque olha só. Vamos supor que tenham sido, né, os números ali falam que foram em torno de 3 milhões de pessoas, tá? Então, se 3 milhões de pessoas, cada uma, pessoal, tirou 100 dólares ali do bolso, entrou numa empresa um volume de 300 milhões de dólares, né? Assim, do dia para a noite, uma enxurrada de dinheiro entrando, isso se cada um comprou só 100. Tá? Mas vamos colocar que cada um comprou, como se fosse assim, vamos todo mundo nos unir aqui, comprar Petrobras, nós somos 3 milhões de pessoas, e aí cada um dá 100, mas a gente sabe que nem todo mundo vai dar 100, tem gente que pode dar 1000, tem gente que pode dar 500, né? Então, a enxurrada de dinheiro que entrou foi muito grande, com que fez com que o estouro da ação acontecesse. Todos aqueles caras, né, de Wall Street, eles estão falando assim, a notícia chama assim, os analistas que estavam prevendo a queda, acabaram ficando de mão atadas. Por quê? Como a quantidade de pessoas querendo comprar, tá, foi muito maior do que as pessoas querendo vender, o que acontece com o preço? Naturalmente, o preço vai explodir para cima. Então a gente tem uma demanda muito grande, oferta nenhuma. Cara, quem tem ação vai querer começar a vender cada vez mais caro. Eu quero vender a 400 minha ação agora. Agora eu quero vender minha ação a 300. Agora eu quero vender minha ação a 1000, porque é o preço que eu tenho. Eu tenho ação, eu quero vender o preço que eu quiser. Tá bom? Então isso foi o que aconteceu, tá? A grosso modo falando, foi dessa forma que eles fizeram. Analistas, não vendo fundamento, preveram queda e começaram a espalhar relatórios que as pessoas deveriam entrar vendido nesta ação da GameStop, ou seja, que era uma boa oportunidade para lucrar com a queda do ativo, ou seja, se o ativo subisse, ficaria ruim. Mas
As pessoas do Reddit, né, os usuários do Reddit, conhecendo a loja, porque, como eu falei, é mais voltado para game, provavelmente ficaram chateados, nervosos, não acreditaram na quebra da empresa, eles conhecem muito melhor do que qualquer pessoa, se uniram e falaram, cara, vamos empurrar isso para cima, vamos mostrar que esses caras estão errados, vamos mostrar que a empresa é boa, vamos explodir isso aí para cima e vamos nessa então. E aí começaram a comprar, explodiu e subiu esses 2.000% aí na loucurada, e provavelmente aqueles caras que entraram vendido, né, os fundos de investimento grande, que entraram vendido apostando na queda do ativo, acabaram aí tendo prejuízos enormes. Por quê? Quando o ativo começa a subir e você está vendido, ele não tem limite para parar de subir. Então seria mais ou menos isso aqui, ó. Reddit, né? Ó, GameStop, está cotado a $20. Se você compra a $20, qual que é o pior cenário que você pode ter? O ativo chegar a zero, né? Ou seja, a empresa quebrar. Então você sabe que se você comprar $1.000, por exemplo, o pior cenário vai ser 1.000 virar zero e acabou. Agora, quando você vende um ativo, ou seja, você não tem um ativo, vende o ativo, pô, vendi a 20. Qual que é o limite dele para cima? Não tem um limite para ele para cima. Então, a grosso modo falando, seria assim, se você vendeu $1.000, né? Se esse ativo for para 40, ou seja, se esse ativo dobrar de valor, você vai ter perdido os $1.000. Só que ela saiu de 20 e foi para 400. E agora? Você está muito mais negativo, isso em questão de 4, 5 dias. Você está muito mais negativo do que você esperava. Por isso, várias notícias trazem aí pra gente, né, o fato de que falaram assim, pô, chegaram a perder fortunas, né? As sardinhas realmente quebraram Wall Street. Mas eu quero chegar nesse ponto agora com vocês, que é o seguinte, pessoal. Será mesmo? Será? Por que você está falando isso, Edu? Será? Né? Porque eu vou mostrar algo para vocês aqui no gráfico, que é interessantíssimo. Quando eu abri o gráfico, tá, pessoal? Eu tenho 13 anos, quase 14 anos de mercado financeiro. Antes de olhar o que aconteceu e ficar impressionado com as notícias, eu falei, cara, eu preciso dar uma olhada no que aconteceu um pouco antes. E aí, analisando friamente, olha o que a gente encontra aqui nos gráficos, tá? Vou colocar alguns pontos aqui importantes pra gente em jogo, ok? Pronto. Essas são as ações da GameStop, né, em meados de junho de 2020, maio a julho ali de 2020 até agosto. Olha o que a gente tinha, pessoal. A gente tinha uma ação próximo dos $5, uma ação neutra, uma ação aparentemente tranquila, que sempre se moveu nessa casa aqui dos $5, com um volume financeiro médio aqui, ó. Vamos pegar um volume de 2, 3, 4, 5 milhões, 2, 3, 4, 5 milhões, quando muito alto, 10 milhões. Ou seja, o que isso representa pra gente? Que, falando financeiramente, tá, ele tinha um volume médio em torno ali de 5, 6 milhões de dólares transacionados por dia. Um comprando, outro vendendo, um comprando, outro vendendo, um comprando, um vendendo. Isso te dá um volume médio de 5, 6 milhões de dólares por dia. Só que no dia... Olha o que acontece no dia 31 de agosto de 2020, tá? Então olha aí o que aconteceu. A gente tem, pessoal, a primeira coisa que me chama a atenção. Um belo dia, o volume financeiro em GameStop vai para 37 milhões de dólares, quase 7 vezes maior do que o volume médio transacionado daquela ação, com um belo de um candle comprador estourando. Pessoal, se uma ação tem um volume médio de 5 milhões de dólares transacionados, né, na média, quando muito 10, e ele explode para 37, isso dia 31 de agosto de 2020. Pega essa pulga, fique inteligente, não seja o burro do mercado, pessoal. Quando eu falo burro do mercado, é para te deixar um pouco mais chocante de ler uma notícia dessa e me mandar no meu Instagram comemorando, Edu, sardinhas quebraram os fundos, Edu, você tem que ver. Pô, Edu, olha só que notícia interessante, Edu. Pô, olha que lindo o poder da união de uma rede social. Não sei se foi bem assim não, pessoal, porque uma ação que tinha um volume médio de 5 milhões de dólares para o dia 31 de agosto de 2020 ter um volume financeiro transacionado de 37 milhões de dólares e um candle desse tamanho, alguma coisa está acontecendo.
alguma coisa tem de diferente. 31 de agosto. Não para o jogo, não. Segue o jogo. Olha o que acontece com o volume na sequência. Volta a ficar normal. Volta a ficar normal. No dia, depois, algum tempo depois, em outubro, né, ou seja, alguns meses depois, o volume volta agora para 76 milhões de dólares. Já tivemos 37, olha o que aconteceu. Tivemos 37, tivemos um estouro de 76 milhões. Ah, Edu, pô, mas isso está muito tempo atrás. Tá bom, então vem para o mais agora. Vamos chegar no agora para vocês entenderem como o mercado é sujo. Olha isso. Vamos dar um zoom aqui. A gente tinha, pessoal, nesses últimos dias aqui, ó, um volume médio, de novo, voltou lá para 5 milhões de novo. Como assim? Outubro, agosto a gente teve um tiro, 40 milhões, depois 70 milhões. Anota! 40 milhões, 70 milhões. Aí o mercado vai, continua, tudo mais, entra o ano de 2021. E olha o que acontece dia 13 de janeiro de 2021, pessoal. Olha o que aconteceu dia 13 de janeiro de 2021. Um volume de 144 milhões de dólares em um ativo que teve 70 como recorde, 30 como recorde anterior e que tem uma média de 5, 6. Se você volta aqui, ó, 6, 5, 8, 26, 5, 8, 26, 5, 8, 26, 5, 8, 20, 12, 30, 20, 35, 30, 20. De repente esse ativo tem 144 milhões dia 13. O ativo sai de 20 e vai para 30 dólares já. Isso dia 13, tá? Segue o jogo. Continua, volta, volume morna. Olha o que acontece, pessoal, próximo do dia 22 de janeiro. 197 milhões de novo. E aí, o que aconteceu agora? Foi nesse momento aqui agora, em que os analistas, né, em que os experts de Wall Street começaram a enviar a recomendação de venda de GameStop. A pergunta que eu me faço, pessoal, é a seguinte aqui para vocês, para que a gente consiga, né, ficar um pouquinho mais esperto. Pessoal, quem comprou nesses volumes e nessas tacadas anteriores? Quem comprou em setembro? Quem comprou em outubro? Quem comprou aqui de novo? E quem comprou dia 13 de janeiro? Quem foi que fez isso? Quem foi que colocou o volume em 30 milhões? Quem foi que colocou o volume em 70 milhões? Quem foi que colocou o volume em 150 milhões nesse ponto aqui, 70 milhões aqui de novo? Quem foi que fez isso? Será que foi a turma do Reddit também? Será que esses caras acompanham o mercado nessa frequência toda e foram eles que fizeram esse milhões com o poder deles? Ou a tacadinha de Wall Street só foi começar a enviar recomendação de venda para que todas aquelas compras anteriores que eles tinham entrasse volume financeiro na transação para que eles pudessem sair? Porque deixa eu te falar uma coisa, se você compra 70 milhões, não estou falando que Wall Street, não estou falando que fundo de investimento compraram todo aquele volume do dia, tá, pessoal? Mas se você comprou 5 milhões esse dia, quando deu 70 você comprou 10, quando deu 70 você comprou 10, quando deu 140 você tinha 30 milhões, se você tem ali agora desse papel 50 milhões, você precisa sair da posição. Você precisa encerrar o seu trade. Você precisa terminar. E para que você consiga terminar, se você está comprado... Se você está comprado, o que você precisa fazer para sair dessa operação? Você precisa vender. Quando chega essa recomendação de venda, a pulga que eu quero colocar para vocês ficarem mais espertos é a seguinte: tem alguém comprado. Porque se não existisse, o que eu quero falar com vocês é o seguinte: se eu tivesse olhado o gráfico de GameStop e não tivesse encontrado, pessoal, esse volume estourado, olha isso aqui, ó, esse volume estourado, e esse volume, principalmente esse aqui, ó, principalmente esse último, dia 13, se eu não tivesse visto nada disso,
e simplesmente uma explosão para cima, uma chamada de Wall Street para venda e uma explosão para cima de novo, aí, pessoal, você pode ter muita certeza que eu falaria, pô, realmente os caras mandaram muito bem, destruíram, né? Assim, pô, se uniram e realmente engoliram os tubarões aí, como as notícias estão trazendo no mercado. Só que você tem esse aqui em setembro, você tem isso aqui em outubro e principalmente dia 13, você tem esse gigante volume entrando e aparecendo nesse ativo. Deixa eu te falar uma coisa, isso é rolo. Isso é rolo. Quando chega a opção de venda, né, tem duas opções. Tá? Eu, no meu ponto de vista, vejo duas coisas. Ou quem comprou dia 13 de janeiro, né, seus 100 milhões lá, e já está querendo aqui, ó, sair lucrando 500%, pô, peraí, se eu comprei 50 milhões, né, e já subiu quase 500%, cara, vamos encerrar isso aí. Vamos mandar uma recomendação de venda? Vamos falar para os fundos de investimento que tem que vender GameStop agora porque é uma empresa sem fundamento? Vamos criar. Porque relatório, pessoal, qualquer analista cria relatório. Qualquer pessoa que tenha um certificado aí escreve, ó, GameStop é uma empresa não fundamentada para subir 500%, tananã, recomendamos fortemente vender, ok, enter, foi. Ele não coloca o dinheiro dele não está na reta. Quem solta esse tipo de informação muitas vezes não entra no mercado. E aí o que aconteceu? As outras empresas, os usuários tomaram as dores, entraram comprando. E a pergunta que eu te faço é: será que isso não foi muito melhor do que imaginava para alguns fundos de... Por quê, pessoal? Se você tem um fundo gigantesco, você não tem problema em perder um pedaço desse fundo criando outro fundo, mas isso não é assunto que eu quero trazer para cá agora. Tudo bem, não tem problema. Chegaram a perder 6 bilhões pelo poder do Reddit. Mas quanto que esses caras ganharam? Quem comprou aqui, ó, quanto que esses caras não ganharam, pessoal, antes disso? É isso que vocês têm que entender. Vamos pegar aqui e fazer algumas contas, né? O volume ali foi 144 milhões. Se a pessoa compra, se um fundo compra 50 milhões e isso sobe esses 500% aí, ó, nós estamos falando de 250 milhões de dólares em questão de 3, 4, 5 dias. E agora, quando vem essa recomendação de venda, e a coisa explode, o que eu paro para pensar, por que GameStop? Por que essa explosão? Será que não passou pela cabeça dessa turma, dos grandes players, que esses caras realmente iriam se unir para tentar fazer isto e conseguir, e inconscientemente ajudar muito mais eles do que eles achariam? Porque se esse cara pega 50 milhões e faz 1000%, pô, pessoal, nós estamos falando aí dele sair de 50 milhões e ir para 500 milhões, né? Se ele fez 2000%, nós estamos falando para ele ir para 1 bilhão. Então, o que a gente tem que ficar esperto, que eu quero abrir os olhos para vocês nesse vídeo é cuidado primeiro com as notícias que vocês estão lendo. Cuidado com o que vocês estão vendo por aí de que, ai, quebrou fundo. A gente nem sabe qual fundo foi. Entendeu? Tem alguns lugares que estão até tentando especular que foi o fundo tal, que foi o fundo Y. Agora, o que você tem que realmente trazer para a sua vida é o que você consegue ver. O que a gente consegue ver com os nossos próprios olhos agora, aqui em GameStop, é o seguinte aspecto. Essa subida dia 13 de janeiro. A grande maldade de todo o processo está nessa subida do dia 15, dia 13 de janeiro. Hoje é dia 28, a notícia foi ontem. 13 dias antes desse mega estouro, sai essa notícia aí, sai essa bomba dia 13, um volume 100 vezes maior, né? Esses outros eu nem quero trazer esses não, só esse aqui, de alguém comprando muito forte e logo na sequência acontece essa explosão aqui. Então, não estou falando que foi errado o que um fez ou que foi errado o que o outro fez. Não estou falando que teve fundo que quebrou, não teve fundo que quebrou.
O que eu estou trazendo para vocês é que quando você olha o gráfico, porque tudo isso que a gente está lendo são notícias, mas quando a gente olha o gráfico, o jogo, claramente a gente consegue ver que o jogo é muito mais sujo do que a gente imagina. Então quando pega aqui e comemora, porque foi nesse dia aqui, ó, que o pessoal de Wall Street, né, soltou a recomendação de venda, né, foi próximo do dia 25, a turma do Reddit comemorou no dia 26, 27 ali, ó, a explosão da ação deles, né, de GameStop, que foi parar lá na casa dos 300. Só que o que passou despercebido aos olhos de todo mundo, principalmente as pessoas que estão documentando as notícias, é que no dia 13 você teve isso aqui. No dia 13 você teve uma limpa, olha o tamanho dessa limpa, pessoal. Olha o tamanho desse candle, olha o tamanho do que aconteceu. Alguém comprou muito pesado, muito pesado. E aí usa agora para encerrar, ou usa esta bela notícia aí agora para encerrar. Então talvez, pessoal, a turminha de Wall Street não está tão chateada assim não. Eles podem estar muito felizes do que as pessoas imaginam. E agora o que eu te faço? Você acha que o mercado ele não tem poder para ser facilmente manipulado? O mercado não tem poder para facilmente tomar um rumo frente uma análise de Wall Street, frente, por isso que eu te falo. Você tem que ser uma pessoa especialista em leituras do preço, o que o preço está te contando. Porque se tem uma única pessoa que fala a verdade aqui, não é notícia, não é Reddit, não é Instagram, não é YouTube, não é Facebook, não é nada disso. Gráfico e preço. Volume, gráfico e preço, volume. Esses caras te contam a verdade. Esse sim. Né? Pô, entrou em massa, saiu em massa, veio, não veio. Então use eles para sua tomada de decisão. Vamos ficar um pouquinho mais atento, vamos ficar um pouquinho mais esperto. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí no dia de hoje, que eu tenha ajudado vocês a entender o que aconteceu, por que aconteceu e deixar aquela pulga atrás da orelha que eu falei que vai lá, pega o gráfico, abre aí, o site chama tradingview.com, coloca lá GME, que no caso é a GameStop, dá uma avaliada no gráfico. Olha o que já vinha acontecendo alguns meses antes, final do ano passado, início desse ano e essa bomba aí agora. Então, fundos podem ter até perdido 6 bilhões, mas teve fundos que estão rindo de orelha a orelha. Tá bom? Então a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Se ainda não deixou o seu like, deixe seu like aí neste vídeo e a gente se vê então no nosso próximo vídeo.